Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo daqui a pouco. A Mari já está entrando aí. E acho que vai ser bem bacana, é a nossa segunda live, né? A Mari já chegou aqui, eu vou liberar para ela. E aí a gente vai começar esse papo sobre espiritualidade, nosso segundo encontro. Conversar sobre design regenerativo e outras coisas, né? Então, vamos lá. Oi, Mari. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Pronto. Agora sim. Agora estou te ouvindo. E aí, Alex? Você está usando o celular? Estou usando o celular. Quer que eu coloque na horizontal? E queria te pedir para ficar um padrãozinho mais bonitinho, né? Tá. Como eu estou usando o notebook, né? Só se eu A virar o câmera... notebook do lado. Não, é que a câmera do notebook daqui não fica muito boa. Aqui no celular fica A melhor. minha câmera também não é muito boa, não. Estou esperando chegar uma outra que eu comprei. Mas vamos bater esse Tá, nosso papo, né? A gente está começando aí. Deixa eu ver aqui. É uma mensagenzinha de celular aqui. Vamos bater esse papo, vamos conversar um pouquinho sobre você, né? Primeiro, como é que surgiu esse teu interesse nessa área holística, né? Na área espiritual, né? Isso começou quando você era muito pequenininha. Como é que foi o início disso? Qual foi o primeiro contato teu com essa área? Ou isso já veio em você? Ou isso aconteceu em determinado momento da sua vida? Como isso aconteceu? Então, assim, né? Já veio de fábrica. Mas assim, que eu me dei conta, né, disso foi na adolescência, porque eu comecei a desenhar muito. E quando eu desenhava, eu percebia que eu estava desenhando coisas, lugares, pessoas, seres que não eram seres que eu conhecia, né? Quer dizer, eu não conhecia fisicamente nessa vida. E aí fiquei criando esse interesse, mas o que será isso, né? Porque eu sentia as presenças, eu desenhava, eu não via, mas eu cognizava, né? Era aquela que a gente Mas como fala era que é isso? Assim, acontecia o desenho era uma inspiração ou você desenhava porque você mesmo falou que não via, né? Mas como é que funcionava essa coisa do desenho? Você desenhava o quê? hoje. Bom, desenhava figuras humanas, humanoides, mas que não Sim, eram seres humanos, né? sim. Eu tenho algum, acho que minha mãe ainda guarda alguns desenhos desses, eu não tenho eles aqui comigo. E você sabe por quê? Como chegavam esses desenhos? Era o quê? Era imaginação? Vinha uma inspiração imaginativa? Como isso funcionava? Hoje, né, depois de muito tempo trabalhando com espiritualidade, com canalização, eu sei que eu canalizava aquilo, né? Porque até hoje eu não sou médium de ter visão, mas eu tenho o Ah, que a gente chama do dom da premonição, né? Que é aquele da coroa. Então, assim, aparece na minha tela como se fosse uma memória, como se fosse uma lembrança. Só que a lembrança de algo que está acontecendo agora, né? Não é uma sim. lembrança de algo que eu passei, que eu vivi. Então, comecei a desenhar assim. Quantos anos E você tinha mais ou menos nessa época? uns 12 anos. Ah, já Uns foi um 12. pouquinho mais velha, né? Não teve nenhuma E experiência anterior mais nova, não, né? Já foi a partir mais dessa idade aí. então, assim, é muito curioso você perguntar isso, Revela porque pra gente, conta tudo, não não, esconde nada. assim, eu era uma criança estranha. Eu já não era uma criança assim, que brincava com outras crianças da mesma idade, Explica isso sabe? melhor Já, pra gente. O que é ser uma criança estranha? Porque assim, você tem que primeiro, lembrar que tem muita gente aqui que está assistindo a live e que entende o que você quer dizer, mas tem muita gente leiga também que está chegando aqui meio que caindo de paraquedas e não sabe nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, lembrar que, como é uma live pública, a gente tem que ser o mais esclarecedor possível, né? Mas tá, vamos lá, maravilha. conta aí pra gente. Deixa eu só mexer aqui na luz, continua falando. Bom, o que eu chamo de criança estranha, para mim hoje não tem nada de estranho. Eu acho que é muito mais natural de todas as crianças. Mas quando a gente fala de uma criança, né, dos anos 80, anos 90, que tudo era muito consumo, era brinquedo,
eu era aquela que fazia ritual com planta, sabe? Já tinha muito essa ligação com a Como é que natureza. era isso? Cara, era brincadeira, né? Assim, Como é aquela que era coisa isso? de, eu vou tomar um banho. Aí ia no quintal da minha avó, pegava um monte de erva, dessas ervas que nascem espontaneamente, e levava para tomar banho. Então, não sabia o que eu estava fazendo, Interessante isso, conscientemente, muito interessante. fazia. E assim, e como a família era uma família grande, geralmente isso era na casa da minha avó, que era cheio de primo, cheio de gente, não tinha assim uma atenção de falar o que será que essa menina está fazendo? Não tinha muito isso, era uma infância muito livre. Então, nesse sentido, foi muito bacana, porque eu ficava brincando disso, de que tinha poder, sabe? Eu acho que, no fundo, toda criança tem isso. Só que eu vejo muito que alguns pais cortam, né? Fala, você tá doido, menino? Você tá imaginando? E comigo não tinha isso, tinha um incentivo, vamos dizer assim, né? Eu venho de uma família que uma parte era católica, mas tinha uma parte que era espiritualizada, espiritualista, tinha gente de centro de Umbanda, tinha pessoas do espiritismo, Como é kardecista. que era essa relação na família? Como é que era essa relação? Cara, sempre foi tudo muito assim, misturado. Minhas avós são rezadeiras, Mas tanto rolava de super parte bem essa relação? Tinha um ótimo, sempre sentimento sincrético? Como é que era isso? não, era assim, todo mundo em casa tinha umas ervinhas, tinha um xarope natural. Minhas duas avós, tanto a paterna quanto a materna, eram rezadeiras. Então Que era um legal. contato que já tinha da família. Ah, que maneiro isso. E assim, é curioso porque eu fui descobrir depois de grande, porque eu não tinha muito contato com a parte da minha família do avô paterno. Mas eu Hum. descobri, né, hoje que eu já tenho contato com eles, depois de grande que eu tive esse contato, que é uma família inteira de bruxos. Que meu avô já praticava cabala, já era todo da área, sabe? Maravilha, né? É, e eu não Todo mundo sabia. facilitando a sua passagem aí. Ou não, né? Ou não, sei lá, né? Tudo depende de Pois como é. a coisa funcionou para você, né? Não, mas eu acho que é assim, quer ver? Tanto que na época que a gente se conheceu, né? Eu até publiquei lá nos stories do Instagram. A gente se conheceu tem o quê? Uns 13 anos, 12 anos? Tem um tempão, né? Olha, eu Acho que conheci tem. o Hamilton, para quem não sabe, o Hamilton é esposo dela, nós somos amigos há muito tempo. Eu conheci o Hamilton, creio eu, que no final da década de 90, início da década de 2000, se Então, eu não mas me engano. quando eu entrei para o projeto, foi 2007. Então, É, ali, na verdade, por isso que que eu mesmo. fui para lá É. também, né? Conheci o Por que que Hamilton eu mais ou menos em 1998, eu acho. Acho que foi isso, não lembro, cara. Eu, para datas, eu sou péssimo. Mas, eu também. Mas aqui a gente tem o referencial dos gêmeos, né? Dos filhos do Hamilton, porque a gente sabe que eles eram pequenos, então quando eu entrei, né, no grupo, na verdade, ali foi o meu primeiro contato desejável com a espiritualidade, de eu querer fazer algo, porque antes era tudo muito assim intuitivo, sabe? Eu já jogava carta, jogava tarô, mas não estudava para fazer isso. Então, eu você estava nunca brincando teve que eu era clarividência, né? Como você falou, você nunca teve a clarividência. não, não. É sempre uma questão de premonição. Já aconteceu muitas vezes de acertar número de jogar no bicho, sabe? É De mesmo? acertar. Aconteceu Tem umas alguma histórias coisa assim. mais grave que você previu? Ou foi só essas coisas mais light? Algumas, assim, é porque grave, né? Depende do que a gente interpreta. Porque eu já senti mortes de pessoas próximas que estavam chegando, mas foi uma coisa muito natural. Não foi algo que, ai, Assim, meu o Deus. grave para as outras, né? Porque às vezes o que é para a gente é natural, para o outro é uma coisa gravíssima, é uma coisa, Isso. é um drama e tal. Né? E Mas eu a acho que gente compreende perfeitamente por conta do sistema de crenças de cada um, né? Mas Enfim. eu acho que com isso, quando a gente desperta esses tipos de dons, assim, a gente aprende muito, ou deveria aprender, a respeitar os outros, né? E não é Sim. porque eu sei alguma coisa que eu vou sair impondo essa verdade, Claro, contando, claro. né? Então, às vezes a gente Deveria ser vê assim, isso, né? Com todo mundo deveria ser assim, né? com certeza, com certeza. Infelizmente, não é assim com todo mundo, né? Mas eu acho que é o caminho de cada um, né? Porque
Mas então, justamente por isso que eu fui parar no projeto, no Sunesis, né? Porque como a minha família vem de uma história assim de buscar na religião muitas respostas, eu não gostava. Então eu era aquela criança que ia no centro com a mãe para tomar um passe e saía passando mal, e aí todo mundo falava, você tem que vir trabalhar. Então eu tinha muito medo da espiritualidade, porque eu não queria, eu via, sabe? Né? Essas imposições, essas coisas de E eu não obrigado a isso. gostava, particularmente, eu não gostava de manifestação física. Então aquilo me incomodava. Eu pensava assim, por que que um espírito está vindo para se apossar do meu corpo e eu estou perdendo o controle do meu corpo? Eu achava aquilo muito esquisito. Eu não conseguia, né, quando era criança, entender o porquê que isso acontecia. E aí, quando eu Claro. descobri que eu podia fazer isso através da escrita, do desenho, da fala, da meditação, isso para mim foi muito libertador, né? Sim, agora a gente fala numa época que todo mundo medita, todo mundo tem acesso a isso. Mas a Exato. gente fala isso um tempo atrás, não era, né? Ou você ia fazer reiki, ou você ia fazer um curso de cristal, você ia estudar cabala. Na época era pior ainda, né? Porque foi antes do boom Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho que foi o primeiro boom que abriu as portas meio que para a galera mais esotérica, para o pessoal mais... para popularizar isso, né? Popularizar esse conhecimento e as pessoas começou a surgir esse viés, né, da autoajuda que não existia. Tudo isso começou, por mais que existam pessoas que gostem dele, pessoas que não gostem dele, a verdade é que foi ele o primeiro a arrombar a porta para que essas coisas começassem a fluir e as margens do rio fossem se alargando, né? Então, assim, durante a década de 80, que foi a época que eu vivi a minha adolescência, não tinha quase nada disso, era muito difícil. O máximo que a gente conseguia acessar, ter acesso, eram livros do Däniken, eram livros assim, sabe, que ficaram famosos no início da década de 70 aqui no Brasil, meados da década de 70. Então, você ainda conseguia achar esse tipo de coisa. Mas esses outros livros mais voltados ao lado espiritualista, dificilmente. Já existia sociedade teosófica no Brasil, já existia outras sociedades, e a gente não tinha muito acesso a esse tipo de conhecimento. Não existia muita divulgação, né? Mas a partir da década de 90 isso começou a acontecer, né? Acho que acontecia muito, e tinha até aqueles charlatões também, né? Hoje estava comentando sobre isso, aquele Walter Mercado. Eu estava até assistindo essa semana o documentário dele, eu recomendo, é bem legal o documentário dele. Vou assistir, porque era uma referência, né? Assim, de uma pessoa. Né? Depois veio a Mãe de Ná, um pouquinho depois. Vieram vários, né? Foi uma época que Várias vieram pessoas. vários. Mas isso era algo que criava ainda, para mim, um distanciamento ainda maior, porque eu falava, cara, se eu tiver esse poder, se eu desenvolver isso, eu posso ser ridicularizada dessa forma, né? Porque eu olhava aquelas figuras e eu achava ridículo, eu não queria ser aquilo. Então, de certa forma, mesmo que você depois tenha aprendido a lidar um pouco melhor com isso, existia uma dicotomia aí, um paradoxo, né, na sua cabeça, porque ao mesmo tempo que você sabia usar isso, também tinha um medo, né, de as pessoas ridicularizarem o fato de você saber usar. Como é que você começou a lidar melhor com isso? Quanto tempo isso durou? Que é um pouco caótico isso até para a gente, como ser humano, nas relações. Então, na verdade, eu comecei a canalizar isso para a arte, né, para a veia artística, e usar da criatividade o meu meio de comunicação com o espiritual. Mas teve um bom período de negação, porque lembra que eu falei que eu era uma criança estranha? Então, assim, com 12 anos, que era essa época aí que eu já estava desenhando, que eu já canalizava e tal, eu comecei a fazer uns atendimentos assim intuitivos para algumas pessoas e falava coisas. Como assim. é isso? Não, explica isso direitinho. Eu tinha uns livros. Que está assistindo, você lembra? Como é que todo mundo querendo saber, né? Não, você lembra do Círculo do Livro? Lembro, eu era que era sócio. um clube. Então, lá em casa todo mundo tinha Círculo do Livro, então eu era louca. Meu primeiro volume mesmo do exemplar, né? Meu primeiro exemplar do Däniken foi do Círculo do Livro, que era aquela capa bonitinha, dura, né? Muito legal. Então, eu comprei lá, quer dizer, eu ganhei, né? Enchi o saco e eu ganhei uma coleção que eram oráculos. E vinham todos os oráculos e o modo de jogar. E eu fiquei louca com aquilo, falei, cara, eu quero aprender.
E aí ficava jogando isso e tal. E aí um dia eu fui jogar para a mãe de uma amiga. E ela foi ficando viciada naquilo, sabe? Assim, eu muito nova, né? Imagina, criança, não sabia nem o que estava fazendo. E aí aquilo foi me deixando muito nervosa, assim, da responsabilidade Esse da coisa, né? perigo, né, com os oráculos, né? A gente tem que ficar muito ligado porque as pessoas se viciam mesmo, É. né? Eu Ainda tenho uma mais coisa quando dá parecida certo, com né? o tarô, né? Eu tenho uma coisa parecida com o tarô, né? Eu nunca estudei tarô, no máximo, mais um tempo depois, né? Eu li aquele livro do Jung, né? Jung e o tarô e tal, que é bem bacana, né? Mas antes disso já estava rolando uma coisa de eu pegar o tarô e de repente eu começava a botar o tarô e eu conseguia entender o que ele queria dizer. Por mais É que eu não isso. soubesse, não tivesse estudado. Então, se eu pegasse o tarô e a pessoa perguntasse qual é o significado dessa lâmina, eu ficava assim, cara, eu não faço a menor ideia. Mas quando eu botava assim, as coisas clareavam, Abriu. sabe? Depois eu fui saber que todas as vezes que eu me colocava numa situação onde eu ia uma coisa previamente já organizada, de que eu ia botar o tarô para alguém, eu fiquei sabendo que chegavam dois espíritos de cigano ao meu lado, que uma pessoa um dia, que era clarividente, ela viu, né? Ela viu aqueles dois ciganos e ela falou comigo, só tem dois ciganos do seu lado, um homem e uma mulher. Quando você está no tarô, eles botam a mão no seu ombro e aí eu falei, então é por isso que a coisa abre e eu comecei a entender, porque na Não é verdade você que está entendendo, né? Você é só o canal. eu tô só assistindo a TV que eles estão É, passando por mim, né? Então, é, assim, mas acontece isso com o tarô. Meu tarô fica guardado, eu raramente jogo para alguém. Eu levo muito a sério isso. Mas por quê? Porque corre exatamente esse perigo. As pessoas começam a ficar é, viciadas e querem um tarô para qualquer coisa. Aí eu vou no mercado, eu compro arroz ou compro feijão. Começa a chegar nesse ponto é, louco, né? é. E não é para isso, né? A gente sabe que não é, né? Mas Não, aí não. você começou a ficar nervosa, né? E aí? Então, e aí, assim, a cereja do bolo disso tudo é que nessa época também anunciavam muito um parapsicólogo chamado Fausto de Oliveira. Cara, eu acho que eu É, e aí, assim, eu perturbava minha tia. Tinha uma tia, cara, que, coitada, ela era alvo disso. Cara, esse livro, eu quero. E aí, aquilo ali dava vários exercícios para você praticar. Então, assim, a minha iniciação, na verdade, foi aquilo, porque eu pegava aqueles livros, daquelas meditações e exercício de mente, né, para você conseguir visualizar coisa, visualização criativa, hipnose. O livro ele era assim, um compilado de tudo, de todas as coisas paranormais, né? Nossa, E que eu fiquei doido. treinando aquilo, fiquei treinando aquilo. Então eu pegava minhas amigas para para treinar. E um dia comecei, era, Coitado dos amigos. era muito doido. Aí peguei uma lá delas para fazer uma regressão. Chegou numa situação que eu não tinha maturidade nenhuma para lidar com aquilo, né? Hoje eu trabalho, inclusive, fazendo isso, mas eu não tinha maturidade. E quando deu ruim, eu falei, meu Deus, eu vou voltar com essa menina aqui, ela chorando e tal. E aí, O que aconteceu com ela? Você lembra? Você lembra o não, que aconteceu com não, ela? mas aí tinha, porque no livro explicava um SOS. Então, assim, olha, se você chegar numa situação que você não Sim, mas saiba, você você lembra vai. qual foi a situação? O que aconteceu com ela? Ela viu uma situação traumática dentro do útero, era uma coisa que estava acontecendo na casa dela, um climão, uma coisa bem pesada, assim, e que quando ela voltou, ela começou a entender muita coisa da vida dela, do pai, da mãe, por conta daquilo. E eu falei, Nossa, cara, o que é isso? E aí eu fiquei, né, assim, o que eu vou fazer com isso? Não vou mexer mais nesse negócio que não é para mim, não é para agora, pelo menos. E fechei o livro, deixei lá, nunca mais mexi. Até um belo dia que eu ganhei de uma outra tia, mas isso foi um pouco antes as, da gente se as conhecer. tuas tias também gostavam de botar uma lenha na fogueira, né? Era tudo bruxa, né? Tudo bruxa. Só que elas eram bruxas cagonas, porque bruxa que não pratica, Ah, sei como é que é. Só tenho entendeu? conhecimento de ler, que gosta e tal, mas não. Curiosas, curiosas. E aí me botavam lá, só que eu praticava o negócio, né? E aí uma tia minha me deu o livro Semeadores de Vida, né? Que é o Quantos livro anos que você tinha fez. nessa época? Você lembra? Tinha 17. Acho que eu tinha uns Bem novinho. 17.
E aí fiquei Que ano, procurando que ano foi isso, mais ou menos? Você lembra? Que ano? quando, sei lá, 2000. Eu sou horrível de matemática, mas acho que 2006, 2005, Porque talvez. logo em seguida você já entrou em contato comigo, não foi? Não, então foi antes. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu tinha uns 23 anos, né? Acho que Pois foi é. isso. Porque eu não sei se você entrou em contato direto comigo ou você entrou em contato com a Silvia, eu não lembro direito. Então, eu entrei em contato pela página do Orkut do projeto. E aí você Nossa, me respondeu. E página aí me do. encaminharam. Ah, eu nem É, lembro disso, olha só. era uma página do Orkut. E aí eu, caraca, pessoal do projeto, que eu já tinha lido o livro alguns anos antes, né? E aí Uhum. fiquei procurando. Aí um dia, de curiosidade, eu com o livro lá, eu falei, gente, será que agora eu acho esse pessoal? Porque quando eu li, não tinha internet, assim, né? Demorou um tempo. E aí, quando teve internet, eu achei vocês no Orkut, que aí eu entrei pro grupo e tudo. E foi ali que eu comecei a desenvolver, a querer desenvolver, né, realmente. Deixa eu abrir uma parte aqui, porque assim, o pessoal está falando, que diabo de projeto? O que é isso? Entendeu? Então, o que acontece, gente? Lá no final da década de 90, eu e o atual esposo dela, que é o Hamilton, a gente fazia parte de um projeto que era uma dissidência da Missão Rama, que aconteceu no Peru, que foram os adolescentes que se juntaram, inspirados por um pessoal da Alemanha, que estava se juntaram lá na Alemanha e começaram a fazer experiências telepáticas de contato com extraterrestres. Pode, a princípio, parecer uma doideira, mas o que acontece? Esses contatos começaram a gerar aparições de naves mesmo, sabe? Eram programados, isso acontecia lá. E no Peru, eles se empolgaram com isso e levaram isso às últimas consequências mesmo, sabe? De começar a fazer contatos telepáticos e irem a campo, porque eles recebiam mensagens e informações de que tal dia, tal horário, em tal lugar. E aí eles iam para a rua, iam para o lugar lá, no tal dia, no tal horário, para confirmar se a coisa batia mesmo. E a coisa começou a bater direto. No horário certo começou a aparecer nave, eles começaram a ver coisas, e daí a coisa foi tomando uma dimensão cada vez maior. Isso se espalhou de certa forma, nessa época se chamava Missão Rama, e um dos irmãos veio para o Brasil e começou aqui o Projeto Amar, né, que depois virou o Projeto Suneses, que era a mesma coisa, seguia basicamente a mesma cartilha, e que as coisas começaram a acontecer aqui no Brasil também. Rolou uma formação de vários grupos, sabe? E a coisa fluiu. Hoje em dia também ainda está funcionando bem forte, voltou a ser Missão Rama aqui, né? E a coordenação está em Minas. E na primeira live eu até conversei com os dois coordenadores, que foi a Cristina Cavalieri e o Jacques França, né? Inclusive a gente vai voltar a ter uma reunião só para falar, uma live, né? Só para falar sobre Missão Rama, porque aquela live não foi para isso, né? Mas a gente se conheceu dessa forma. Então o projeto que ela está falando é esse projeto que era vinculado a esse processo de autoconhecimento, de aprender a se relacionar entre a gente, que esse projeto era todo voltado para isso, né? E como consequência tinha essa coisa do contato paralelo, que era uma forma de apoio que eles davam, né, para que a gente pudesse seguir nessa direção. Então, o projeto era isso, né? Então a gente se conheceu através do projeto, que também tinham vários exercícios, né, Mari? É, Que ajudavam nesse processo também de autoconhecimento, de desenvolvimento de certas potencialidades adormecidas ou quase despertas na é, maioria de nós e tal. Mas assim, mas isso para mim foi curioso, porque assim, geralmente as pessoas quando vão nessas coisas ficam em dúvida, né? Assim, será que eu vou conseguir fazer contato? Será que isso? Será que aquilo? Para mim, eu nunca tinha essa dúvida, porque eu já sabia que eu tinha contato desde pequena, já rolava. entendeu? Então, já rolava. Eu só queria não ficar fazendo isso sem um apoio né, de outras pessoas que já sabiam o que estavam fazendo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Não tinha assim uma técnica. Então, eu queria aprimorar isso. Faltava o know-how, né, do know-how teórico, né? Isso, E não queria também procurar centro nem espírito, não era a minha onda, né? Então ali eu encontrei esse grupo para a gente ir aprimorando, né, e tal.
E eu falo que o universo ele ri pra gente com a risada do Silvio Santos. Porque o universo, cara, ele é muito gozador, né? Porque Ai! assim, tipo isso, você acha? Então, a gente não ficou, eu não fiquei muito tempo no Sunesis, né? Porque depois o grupo meio que dissipou, assim. Você entrou numa fase que o grupo tinha perdido muitos integrantes, porque as pessoas foram mudando, né? Foram indo morar em outros lugares. Então, quando você entrou, acho que só tinham 4 pessoas, né? É. Era uma coisa assim. E aí você entrou, então aí o grupo, aí depois um dos integrantes foi morar no Sul, o grupo acabou se desintegrando por conta disso, né? De dificuldade mesmo de reunião, não existia Zoom naquela época, não existia Skype, até existia o Skype, eu acho já, mas era Eu muito acho que ruim. não. A Não, internet era muito ruim. olha, eu ia para lá, eu lembro que eu tinha um celular, ainda era aquele Nokia azul, aquele, aquele pequenininho, sabe? Então não tinha essas facilidades, né, que a gente tem agora. Quando a gente chegou, a espiritualidade era mato. Era mato. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato. Tudo mato, entendeu? Agora o pessoal faz live canalizando coisa, faz live de meditação, tá tudo fácil, só não tá Agora tá desperto quem fácil. não quer. Não é? Tá muito fácil. Não, tá muito fácil. Hoje em dia tem tráfico do câmbio negro de PDF. Então, Tem todo livro de mundo tudo. tudo em PDF já, você baixa tudo, sabe? Só não lê quem não quer, É né? isso aí. E quem não quer ler tem vídeo. Tem vídeo, né? Pô, não, ontem mesmo, assim, eu falei, cara, eu tô cansado, né? Eu trabalhei muito ontem foi um dia muito pesado para mim. E aí eu falei, poxa, não vou querer ler porque eu quero descansar minha vista, né? E aí eu entrei no YouTube e aí botei o nome de um livro. Será que tem esse livro? E aí tinha audiolivro. Eu falei, caraca, tem tudo já. E tinha audiolivro Tem desse tudo. livro lá. Eu botei, fiquei escutando, assim, fui dormir escutando aquilo, né, o livro. Né? É, Porque sou viciado nessa coisa de estudar, né? Então, eu estou sempre lendo, estou sempre... então, eu fui dormir estudando. Mas audiolivro, então assim, você não quer ler, tá com preguiça? Bota um fonezinho e vai escutar, porque tem no YouTube audiolivro completo. tem tudo, tem no Spotify, tem tantas ferramentas Quer agora, dizer, cara, né, esses tudo muito webinários, prático, né? todos. É. Muito Mas aí fácil depois hoje, né? A verdade é essa. fácil, né? Mas tem um outro lado também, que como tudo é muito fácil, tem muita coisa discrepante, né? Muita coisa incoerente. Então, Tem. assim, às vezes tem muita formação de pessoas fazendo coisas online que não tem profundidade nenhuma. Eu vejo, assim, eu fico às vezes até meio chocada, porque vejo terapeuta fazendo programação PNL, não sei o quê, e Não, transformando a pessoa, transformando o cliente ou o paciente num Frankenstein quase, né? Porque fica ali reprogramando, é perigosíssimo. perigoso. Tem muita gente que começa a estudar e acha que já sabe, começa a fazer vídeo, e não tem conteúdo suficiente, não tem um entendimento transcendente suficiente para passar aquilo que está aprendendo, porque, na verdade, ele acha que aprendeu, mas não aprendeu. Né? Está ali na superfície, não aprofundou. Então, é complicadíssimo isso. A gente vê muitos canais aí proclamando 1000 verdades falsas, né? E que as pessoas estão caindo. Né? Então, assim, é preciso ter uma base muito boa de coisas sérias para que você consiga discernir, né? Agora, quem não sabe por onde começar, vai acabar caindo nessa rede, né? Isso é muito perigoso. Assim, Alex, então, teve um vão aí, né, assim, porque eu comecei com isso muito nova, então eu tive aquela fase em que eu comecei a trabalhar, então não tinha muito tempo para esse desenvolvimento, estava vivendo outras coisas da vida e tal. Então, assim, quando eu voltei mesmo forte com isso, foi em 2016, porque eu comecei a fazer estudo mesmo, né, assim, para desenvolver mais poder psíquico, para entender mais e Veio tal. junto com o Conecta ou veio um pouquinho antes e o Conecta foi uma consequência? Veio antes, o Conecta foi uma consequência. Mas uma coisa curiosa, que, assim, que eu acho que é legal a gente falar, que você pode estudar teoria de tudo. Se você não praticar, se você não se conectar, e se você não tiver com a tua intuição ali limpa, você sendo, né, um canal, uma fonte límpida de canalização, você pode ser enganado. Por quê? Porque você pode estar recebendo mensagem, sabe lá de quem?
Pois entendeu? é. Falando que é uma Acontece coisa muito, né? legal. As pessoas hoje em dia têm essa mania. Ah, recebi, foi canalizado, então é bom. Nananina, não. Não. Tem que usar o Ainda mais discernimento mensagem de para ver se medo. aquilo ali veio de alguém confiável ou não. Porque do outro lado tem a galerinha legal e tem a galerinha sombria também, né? Que vai É, te fazer de tudo para te derrubar. Né? O que é. eles menos querem é mais alguém tentando trazer luz para as pessoas. Né? Mas assim, eu gosto de pensar do lado de lá como pessoas daqui que são invejosas. A pessoa que é Sim, invejosa, ela não é invejosa porque ela é má, ela é invejosa porque ela é insegura. Então, do lado de lá é a mesma coisa. Eles acham, né, que precisam aproveitar da nossa luz porque eles acham que não tem luz. Eles acham que precisam daquilo. Então, nesse trabalho, você começar a falar, poxa, eu tenho compaixão, eu entendo o que você está passando, mas eu estou aqui e eu tenho luz suficiente para dar para você. Você tem luz suficiente para é se porque eu já bati manter. com uma galerinha assim que vai um pouquinho além disso, né? Que eles estão Tem. realmente contra mesmo. Eles lutam contra, eles não querem, sabe? Existe Isso aí é o que a gente uma, chama uma de. A corrente gente, sabe, da galera que escraviza mesmo os outros, sabe? mas mesmo assim, Uma ainda visão, assim, a gente fica gerando com isso a ilusão da separação. sim. Né? Então, assim, também são seres que também fazem parte da mesma fonte, mas que estão Claro, perdidas. Então, a gente claro. tem que entender. Assim, não é alguém que eu queira aqui e fala, ó, vaza, quando melhorar, volta. Uhum, Mas, assim, não é algo que a gente precise ter medo, né? Porque sim. a Não. gente entra nessa vibração e atrai esses seres porque eles testam o nosso medo o tempo todo para se alimentar. Se você não tem medo, se você está confiante, não alimenta, vai embora, não tem como se manter, né? Uhum, sim. E continua, então, vai lá, continua de onde que você Na parou lá. visão cronológica, assim, então, aí em 2016 eu comecei a passar mal, a ter coisas assim, ter situações de não estar bem comigo, né? Fiquei me sentindo doente, hipotiroidismo, engordei. E foi uma coisa assim, aconteceram situações físicas, né, na vida, de perdas. E eu falei, e É agora, engraçado José, que né? essa questão espiritual sempre, quando rola um desequilíbrio, atinge logo a tireoide, né? É impressionante, né? Total, ainda mais que assim, a minha mediunidade ela vem muito através da fala também. Então, é a primeira coisa que pega. Aí, o que eu comecei a fazer? Falei, não, vou me cuidar melhor, né? Vou cuidar, vou passar por um processo aí de autocuidado mais intenso, porque eu estava cuidando muito, nutrindo muito outras coisas, outras pessoas, né, os negócios e tal. E aí parei para realmente falar, não, agora eu vou meditar todo dia, vou estudar sobre espiritualidade mais todo dia. E aí nessa história teve um dia que assim eu tive uma catarse, uma coisa inexplicável, que depois eu não tive outras vezes, porque eu entendi que aquilo ali foi para me trazer uma compreensão maior. Então eu passei o dia meditando e a sensação que eu tive era assim, eu fiquei meditando, intencionando assim, que eu queria saber a origem da minha alma e o que significava, qual era a missão dessa alma, né? Quem eu era. E aí, na minha ignorância, eu achei que eu ia, sei lá, ia aparecer minha família de alma, que eu ia para as Pleiades, que eu ia para algum lugar assim. Só que não, eu fui levada, a sensação que eu tive é que eu estava dentro do Big Bang e que tudo explodiu junto e que tudo era amor. Então, quando eu senti aquilo, todos os meus mentores, guias, família de alma, ETs, a galera toda apareceu tudo de uma vez só, e isso deve ter durado uns 20 minutos, mas a sensação é que eu fiquei anos fazendo aquilo, Sim, eu sabe? Que sei veio muita como é que é. informação. E É, quando eu acabei no aquilo, processo de regressão é a mesma coisa. Parece que passou um tempão e passou 5 minutos, sabe? é, É é, impressionante. quando o nosso estado vibratório cerebral está em teta, né? Ele acontece essa Uhum, distorção de tempo. sim. E aí eu tive isso tudo, eu falei, tá, e agora o que eu faço com isso? Porque eu entendi tudo, entendi o que eu vim fazer aqui, entendi como funciona, eu entendi a Matrix, veio uma compreensão de uma vez. Foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei estudando, nada me dava resposta nenhuma, e a prática me deu resposta, né? Assim, a intenção. A meditação é considerada a melhor ferramenta, né? É a ferramenta maior da gente, né? Do ser humano, para acessar tudo, né? Só não acessa quem Tudo, não quer. Se você sentar ali e começar a praticar meditação, você vai acessar tudo.
Uma hora tudo, você vai tudo. começar, né? É. Aí eu comecei a fazer os cursos, né? Curso de terapia floral, curso de Theta Healing. Theta Healing eu fiz, assim, muitos. Fui até os avançados, assim, que você conversa com os órgãos do corpo. E Uhum. sempre tive muita facilidade. Aí chegou uma hora que eu fiquei ouvindo também lá do lado de lá. Eu falei, e aí, minha filha, você vai ficar fazendo curso para quê mais? Né? E agora? Vamos botar esse conhecimento para rolo? Botar esse conhecimento para rola é tudo, né? Vai ficar acumulando mais o quê aí? E eu com medo do caramba. Ainda tinha uma situação traumática lá da infância, da história do medo, né? Uhum. Aí comecei o meu autotrabalho antes, né? De limpar essas situações. Aí vi várias experiências, porque no subconsciente, mesmo não tendo conhecido meu bisavô, ele depois eu fui descobrir isso, mas ele era considerado um santo, era um cara assim que era do Líbano, Nossa, era um cara, era um como negócio assim, venha de uma prática lá que os homens saíam e ficavam meditando 40 dias no monte, sabe? Tinha nossa. umas coisas assim, e ele era um desses caras. E aí, assim, eu não conhecia ele, mas para mim, né, alguma coisa na minha visão sistêmica vinha com esse peso de para eu dar conta disso tudo, eu tinha que ser que nem ele, né? Assim, abrir mão de tudo, sabe? Ter essa vida mais só espiritual e tudo. E aí, quando eu limpei isso de mim, que eu trouxe essa compreensão que eu não precisava mais ser assim, né? Que agora todo mundo tem o direito de fazer tudo, parece muito louco, porque no meu consciente eu já sabia, mas lá no fundo tinha um medo de ter que ser, para lidar com espiritualidade, de ter que ser algo assim, virar monge, sabe? De ter que abrir mão da vida. Mas você E achava aí, isso? Você pensava isso? então, assim, na minha mente consciente eu não pensava, mas no fundo, eu tinha alguma coisa ali, sabe? Assim, do tipo, Uhum. se eu ficar fazendo isso, vão abusar de mim, que nem a mãe daquela minha amiga, que ficava abusando de mim Sim. quando eu era pequena, querendo que eu ficasse dando consulta e tal. Uhum. Eu tinha esses medos, assim, de perder minha vida pessoal, sabe? E aí, no dia que eu limpei isso, veio muita coisa, veio muita informação, que foi o que eu comecei a compilar. Né? Tá, então por quê? Por que que na visão sistêmica, por que que a gente tem tantas dessas coisas escondidas no subconsciente e que a gente traz no nosso DNA, mas que vem guardado essa memória genética do nosso campo morfogenético e traz isso do meu bisavô, que eu nem conheci, e que, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu fui ouvir falar depois que eu comecei a meditar e entender como funcionava. E aí comecei a compilar isso tudo. E eu sou ariana, né, Alex? Então eu sou insatisfeita por natureza, quero sempre um negócio novo. E aí falei, cara, mas isso não tá bom ainda, eu preciso entender melhor por que que funciona assim. E aí eu acho que o espiritual deve ficar de saco cheio de mim, porque eu ainda sou insistente, sabe? Eu falo, peraí, eu quero saber isso agora, não vai ser daqui a 10 anos, não. A gente não tem tempo, não, vamos embora. E aí falei, ó, vamos organizar então. Então, assim, comecei a organizar, entendendo por que que a gente, nessa vida, traz essas historinhas desde que a gente é pequeno. Né? Por que que essas feridas, essas fissuras na nossa criança trazem tantas coisas para a gente, ainda na vida adulta, mesmo no inconsciente? Por que que a gente faz birra quando está chateado, em vez de se expressar? Então, comecei a fazer esse trabalho da criança interior muito forte, Uhum. entendendo muito de teoria, né, de bioenergética, Reich, que tem um Eu estudei trabalho muito arte incrível. bioenergética também. E aí eu Né? ficava pensando assim, tá bom, então a gente vai estudar bioenergética, vai entender Reich, vai entender as personalidades, vai fazer o enneagrama para saber qual é a personalidade e vai se contentar com isso? Então eu sou isso, eu sou essa personalidade aqui e não posso mudar? Eu falei, não, não, dá para mudar. A gente a gente tem o livre-arbítrio, não preciso ficar com essa personalidade porque as minhas dores me construíram dessa forma. Aí comecei esse trabalho de liberar questões de personalidade que as pessoas se incomodavam, Pessoal, começando de mim. só uma parte aí. É, por isso da importância de a gente começar o bate-papo fazendo um histórico da tua trajetória. Por quê? Pode ter certeza que
tudo isso que você está falando está ajudando muitas pessoas que estão assistindo e pessoas que vão assistir depois a live, porque ela vai ficar online. Então, assim, elas vão se identificar, elas vão achar respostas, elas vão achar, poxa, então o caminho é esse, entendeu? Então, é muito importante a gente ter esse primeiro momento da live para você discorrer um pouquinho sobre a tua trajetória, porque nesse processo é que você vai mostrando o que você achou de solução. Pô, essa dica que você passou, entendeu, de buscar na meditação, só isso daí já, nossa, abre um leque para um monte de gente, sabe? Cai muita ficha, sabe? É É. muito importante estar falando sobre isso. Não, isso sim, a gente, quando se torna espiritualista, escuta muito falar, eu sou um buscador. E fala isso com orgulho, né? Só que a vibração do orgulho, na escala dos sentimentos do Dr. David Hawkins, orgulho, ela é uma vibração ainda baixa, que ainda é uma vibração de medo. Então, assim, você ter orgulho porque você é algo, por melhor que seja esse algo, não vai deixar você chegar no amor incondicional. Você está preso ainda aqui na dualidade. Então, assim, eu tenho orgulho de ser um buscador, de estar sempre querendo mais. Você vai sempre querer mais, mas é natural do ser humano querer mais. Mas você pode usar o que você já tem. Então, a puxada de orelha que eu levei do espiritual foi isso. E aí, minha filha, o que tu já tem aí? Vambora. Não dá para esperar querer saber Vamos mais e fazer com o mais. que você já tem, né? Vamos começar a fazer alguma coisa. Isso. Então, começou em 2018 a primeira turma de estudos, né, que eu comecei a desenvolver aqui no Conecta, que foi a primeira turma do Criação Veloz, que foi muito experimental. As pessoas chegavam, a gente não tinha muito um cronograma, a gente ia canalizando juntos e vendo o que o campo pedia, de acordo com aquela turma. E aí foi se desenhando o curso que é hoje. Então, essa primeira turma experimental foi essencial, foi assim muito importante. E a gente praticava meditação toda semana. Então, assim, tinha o grupo de encontro e ainda tinha as meditações. Então, era uma turma que a gente foi fazendo muito trabalho de aprimoramento, assim, de desenvolvimento psíquico, né? E aí tá. Aí cheguei nessa história da personalidade da criança, né? Que lógico que tudo que a gente faz é baseado no que a gente vê e no que a gente viveu, né? Porque, no fundo, curando a minha criança ferida, eu entendi que era possível curar a criança ferida dos outros também, né? Que cada um podia aceitar curar a sua própria criança, entendendo essas dores, entendendo o porquê de ter criado tal personalidade. E, às vezes, entendendo que você viveu aquela dor não é porque você criou aquela personalidade nessa vida. Você nasceu encarnado nessa família porque você tinha aquela dor ressoando com aquela dor da família. Aí entra na segunda etapa do trabalho que eu estou desenvolvendo, né, que é a Criação Veloz, que é o campo morfogenético e toda a árvore genealógica. E Bacana. É muito impressionante, porque tem dois trabalhos que, quando tenho presencial, eu trabalho com óleo essencial também, e a gente faz o teste de sentir o cheiro e dizer o sentimento, só que você não pode saber qual é o cheiro que você está sentindo. Você não sabe qual é, você sente e anota lá. E assim, as coisas que vêm não mentem, sabe? Vêm do nosso campo genético. Porque tem cheiro que a pessoa nunca sentiu, inclusive. E ela repele, ou tem nojo, ou tem raiva. Então, de onde vem isso? E aí, de acordo com a vibração daquela flor, daquele cheiro, a gente faz a correlação com um chakra específico e com um familiar específico, que trouxe essa referência para a gente. Depois disso, a gente faz uma meditação que você se conecta com o campo de cada um dos teus ancestrais até os seus bisavós. E é tão impressionante porque a pessoa escreve coisas e vê coisas que ela falou, nunca soube disso. E que cruza com essa história do cheiro e que fala, cara, que isso está guardado aqui. Então, para que a gente descobre isso tudo? Só para ficar... Essa era a minha terceira insatisfação. Tá bom, vou estudar, descobrir, e faço o quê com isso? Entendeu? Porque, assim, às vezes eu via isso, né? A gente fazia terapia e voltava na mesma questão. Não ia para frente. Por que volta? Né? Tanto, até terapia que as pessoas chamam de quântica, né? Reintegração aí para falar, né? Que você não sabia como fazer nessa reintegração, de repente. Faltava... Eu acho que faltava um link sistêmico de olhar o todo, entendeu? E olhar todo mundo como um. Porque a gente ainda se olhando separado,
né? Sim, Quando você fala, vamos fazer a constelação familiar, você olha a constelação ainda como cada indivíduo é. Você não olha a constelação como sendo uma árvore que constitui você. sim. Então, aí é que está o fio da meada, entendeu? Se você cura você, hoje, o que te incomoda, todos eles vão ser liberados. E você vai ver isso mudar na tua mãe, no teu pai, nos teus irmãos. E assim, eu falo isso com toda propriedade porque a gente vê, hoje a gente está na 6ª turma do Criação Veloz. Todo mundo mudou. Só É. não mudou Uma quem, menina assim, tem gente aqui, que desiste, né? você conhece a Irene Caminada? Conheço, Pois é, conheço. ela acabou de colocar aqui no chat, ó, o curso Criação Veloz é maravilhoso, eu recomendo. Ah, que Irene querida. Eu Ela estou olhando, faz por isso, quando eu parte. olho aqui para baixo, é porque eu estou acompanhando o chat, eu estou fazendo tudo sozinho, né? Então, Ai, eu tenho que acompanhar o é, chat aqui no YouTube, né? Do pessoal eu que está. sinto falta, eu não estou vendo ninguém falando, porque eu estou aqui no celular. Fala aí, Alex, quem mais? Eu estou no computador e estou com o celular na transmissão lá, né? Para ver o que está rolando no chat. Então, o pessoal está comentando aqui, ó. Ah, Irene legal. Caminada Beijo, mandou um Irene. coraçãozão para você, vermelho. Ah, Então vamos lá, querida. continua aí. Aí que você descobriu essa coisa da questão sistêmica, né? Caiu essa ficha. É, caiu essa ficha e entendi que, assim, né, nessa visão, todos somos um. Mas isso não é uma frase bonita de autoajuda que a gente escreve no Sim. Instagram para ter curtida. É Aham. você, quando você começa a praticar, você vai vendo que somos mesmo, sabe? Assim, então, assim, você vai fazer uma meditação para limpar isso do campo, que é o que a gente faz depois, e aí você começa a ver todas as suas vidas. Por que você estava vivendo isso hoje? Porque na vida anterior você era mal, na vida anterior você era um pateta, na vida anterior você não fazia nada para ninguém. Então, assim, sabe, ninguém é um alecrim dourado. Eu adoro falar isso, que nasceu no campo e todo mundo não presta, só eu que sou injustiçado. Não é. Na verdade, você está vivendo isso que você está vivendo porque você veio dentro de um contexto que Sim. faz sentido para cada uma das fissuras da sua alma. É muito E legal quando se você sua saca alma não tiver isso. mais fissura? É muito legal quando você saca isso, porque você começa a entender de forma mais abrangente a lei do karma, né? Você fala assim, nossa, não é aquela coisinha ali, é muito É, mais abrangente essa questão do karma, essa questão das leis universais, né? Quando você começa a é. entender essa unidade, né? É E é muito muito interessante. lindo. Porque, assim, em meditação, a gente entra nesse campo das leis. Então, a gente começa a entender a lei, mas não é assim, ah, tá, é isso, ah, então é assim que funciona. Não, você cogniza a coisa. Você fala, cara, eu estive na lei, eu senti o que que é, e agora eu tive essa compreensão. Por isso que a gente não chega nisso, por isso que o curso, por exemplo, não tem uma apostila teórica para a pessoa, ah, vou ler e vou entender tudo. Se não praticar junto e se não fizer o passo a passo, você não vai entender, porque não acompanha. Tem que ter ativação, sabe? Quando você tem ativação, você chega lá no teu registro akáshico e vê aquela biblioteca da tua vida com tudo que você já viveu e vai viver, é outra sinapse que você cria, é diferente, né? E aí você fala, cara, mas é muito fácil, eu vi. É, você não precisa de terapia mais. Eu acho que, assim, a evolução que a gente está tendo se eu estou sofrendo hoje, eu peço ajuda, vou para terapia. Se eu estou tranquila e estável, eu vou ajudar o próximo, porque eu estou bem, eu já me ajudei, entendeu? Não Então tem agora eu estou estagnação, pronto não para. tem módulo conforto, não tem essa. Você tem que ajudar, você tem Não, que mexer. Tudo está se mexendo, né? mas com conforto até, né? Assim, tipo, mas não se manter na inércia e falar, ai, agora minha vida chegou onde eu Eu quero. disse é aquele, o cara, estou confortável aqui, não vou fazer nada. Não, Entende? nada. Tá É a ferrado, questão né? Vai acabar o conforto rapidinho, né? vai acabar rapidinho. E tá assim, né? Agora tá Uhum. assim. Assim, Então, bem rápido. a questão é essa: quem despertou, começou, parou porque deu preguiça, tá levando na cabeça. Porque a gente não tá no tempo de ficar na zona de conforto mais. Eu vejo isso em todos os campos, sabia? Assim, eu vejo tanto nessa. Eu tenho uma ansiedade espiritual muito forte, né? Então, estou sempre meditando, estou sempre acordando, às vezes, 4 da manhã, acordo naturalmente, 4 da manhã, já sento lá, pum, faço 1 hora de meditação, sabe?
Então, assim, mas isso está acontecendo em todos os campos, sabe? No campo profissional também, não posso ficar parado, eu tenho que criar mais coisas. Eu não posso ficar aqui só nas minhas aulinhas normais, entendeu? Eu tenho que subir um degrau, eu tenho que partir para uma coisa de construção de companhia de teatro, de companhia de audiovisual. Então, assim, eu estou expandindo para outros lados, porque não dá para ficar parado, não dá para você ficar naquela coisinha ali que você está acostumado a fazer sempre. Você tem que É, sempre subir uma oitava, você vai ter que estar sempre subindo uma oitava. Não pode é, ficar naquela vibração só, né? não pode. Muito engraçado, porque em todos os campos, é global, é muito legal. E assim, e ao mesmo tempo ter discernimento para não abraçar o mundo maior do que, né, um mundo maior do que o braço alcança, de abrir Uhum. mão. Então, assim, a gente está vivendo aí no global, né, Sim, muitas situações de desapego, porque a gente está desapegando de pessoas que estão fazendo a passagem, a gente está desapegando da economia do jeito que a gente conheceu, da nossa vida do jeito que a gente conhecia antes, né? E eu fico ouvindo as pessoas falarem: será que vai voltar ao normal? Gente, não vai, o normal era abusivo. O normal não vai. o normal era estático demais, né? Não tem mais espaço para coisas estáticas, né? Tem que ser uma coisa mutante, né? Porque assim, Ficou parado muito tempo. porque a gente estava alimentando um mecanismo, e quando eu falo mecanismo, é justamente o oposto de um organismo. Então a gente Sim, estava alimentando um mecanismo onde a gente enriquecia, ainda é assim, mas estamos melhorando, enriquecia uma parcela da população em detrimento ao planeta. Ou seja, eu tenho que pegar um recurso para gerar uma riqueza. Só que a gente não enxerga que a riqueza é o todo, né? Não existe recurso. O recurso ele sou eu sou um recurso, você é um recurso. O que a gente vai fazer para a natureza e não o que a natureza vai só fazer para a gente, né? E sim. você vai começando a entrar nessa nova vibe, Grande você vai balé, entendendo. né? Um grande balé de energias, né? De troca constante, né? É muito legal essa coisa harmônica, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se desvencilhar dessas pseudo-regrinhas, né? Que não servem para porcaria nenhuma. Servem para manter as programações de controle, né? E Todo aí, mundo quando você Android, né? consegue. E agora a gente está vendo isso muito, né? Porque um vírus conseguiu controlar a economia, conseguiu controlar a saúde, a educação, a vida de todo mundo. E Uhum. com isso, esses dias saiu uma matéria falando que os bilionários ficaram mais bilionários na pandemia. Foi, eu Né? vi. Então, assim, a gente Essa tem que coisa olhar muito. que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que eles supõem que mais de 1,3 bilhões de dinheiro, de verba desviada durante a pandemia só no Rio de Janeiro. 1,3 bilhões, um pouco mais do que isso. É, Quer dizer, durante a pandemia, ou seja, o vírus está é, aí, né? Em vários é. sentidos. Né? Agora, quem fez o vírus? Quem fez o vírus está muito rico, porque teve um financiamento para conseguir fazer uma vacina, né? Você Agora, viu que quem descobriu a o vacina pessoal vai estava ficar falando mais da rico. China, da China, da China, e foi muito parecido com o que aconteceu com a gripe espanhola, né? Que não surgiu na Espanha, surgiu nos Estados Unidos. Né? Também, né? Foi registrado, a coisa tomou uma proporção quando chegou na Espanha, mas começou nos Estados Unidos. E esse, China, 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 mas pô, muito antes de aparecer na China, já tinha sido encontrado nos esgotos de Londres. Eu vi isso. Muitos meses antes. Eu quer dizer, caraca, esse vírus, na verdade, de repente já estava aí um tempão, só que teve um E foi start no Brasil, no Brasil, você eletromagnético lembra? aí de mudança que forçou a coisa a rolar, entendeu? Não, mas eu acho que assim, esse start Sei, foi o medo, né? Porque o medo é o que provavelmente. Né? faz a gente entrar nessa vibração mesmo. E Aham. aí você entrou na vibração do medo, pegou. Eu tenho um casal de amigos que não saiu na quarentena para nada. Eles só pediam alimento, tinha uma zona assim separada em casa, higienizavam tudo e pegaram os dois, porque eles tinham muito medo. Então, assim, Nossa. não adianta, sabe? Em compensação, eu tô vendo gente que tá aí fazendo tudo e ainda não pegou, e se pegou não teve sintoma. Então, assim, eu não estou falando para a gente não ter responsabilidade, né? Quem pode Claro. ficar em casa, fica em casa. Pelo contrário.
Mas é você começar a entender também o quanto de medo isso está reverberando em você, né? Existe uma diferença, né, entre você ter medo e você ser uma pessoa precavida porque você quer cuidar do seu bem-estar, né? Eu acho que quando isso chega a um nível neurótico, se torna medo, né? É. Então, a gente também aqui em casa tem todos os cuidados, sabe, de asepsia e tal, mas se precisar ir na rua, a gente vai. Se precisar levar o cachorro no veterinário, como eu já fui várias vezes com a minha esposa, a Luciana, a gente foi, sabe? Se eu precisar ir a algum lugar, eu vou. Entende? Então, assim, fazer o quê? Eu tenho que ir, vou ficar de bobeira em casa porque, tenho que ir, cara, sabe? É. Não vou ficar nessa, entrando na paranoia de, sabe, o vírus estava esperando ali na esquina e vai pular em cima de mim. Não é assim, É. entende? Não é assim. E é aquela coisa Não. da morte, as pessoas têm muito medo da morte e E tal. ninguém morre de véspera, né? Tá igual Esse, aquela piada do esse medo cabeludo, que da a morte morte vem te pegar. aproxima de um problema muito maior, sabe? Então, É. isso é uma coisa que, para mim, eu não tenho mesmo, sabe? Eu sou bem tranquilo. Então, talvez por conta das experiências que eu mesmo tive, né? Então, para mim, a morte é uma coisa tão natural que eu não tenho esse medo todo, né? Então, eu acho que claro que a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de uma forma geral, não está falando de mim ou só de você. Mas, assim, as pessoas estão sendo obrigadas a se confrontar, a se olhar no espelho e a encarar os seus medos e a encarar a própria morte em si, né? Com a realidade dela e tal, e isso vai gerar muito questionamento, né? Em Eu vários, em achei vários. curioso, porque agora todo mundo descobriu que vai morrer um dia. E que você pode morrer a qualquer momento. Quer dizer, não tem muita novidade. Mas isso às vezes dá uns starts na pessoa, né? De mostrar, caraca, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que melhorar, né? Porque eu posso morrer amanhã. Então, É. isso, de certa forma, tem um viés bacana, sabe? Mas eu acho que isso é em todas as direções. Tanto também É. vai despertar muitos questionamentos transcendentais também, no sentido de, Sim. caraca, velho, posso morrer amanhã, caramba, mas o que é a morte? O que será que acontece depois? Ela vai começar a se perguntar de uma forma mais veemente para quem já se perguntava esporadicamente, entendeu? Vai começar a se perguntar mais veementemente, e outras que nunca se perguntaram vão começar a se perguntar. E isso pode É. gerar uma caminhada interessante, né? Mas que foi preciso ter esses milhões de mortos aí para as pessoas É. voltar. Acorda aí, pô. A Mônica Medeiros fala, né, que isso tudo, para quem não conhece, é uma médium muito bacana. Né? E ela fala isso, assim, que a Conheço a gente está Mônica passando. pessoalmente, né? Ela é muito, muito querida, assim. E ela estava falando sobre isso, né, que a gente está se transformando num planeta de regeneração. Então, todo o trabalho de você. Eu sempre falo que eu sou uma designer regenerativa. O que é isso? É porque eu trabalho com design, né? A minha formação é de design de moda. Mas eu sempre trabalhei desenhando. E sempre foi algo voltado para como eu posso melhorar através da minha criatividade o mundo que eu vivo. Então, acho que você pensar dessa forma não tem muita diferença de, por exemplo, você ir para a quinta dimensão e pensar como que você transforma a quinta dimensão na terceira dimensão. É a mesma coisa que um designer faz. Como é que ele faz para pegar algo da terceira dimensão e transformar em duas dimensões, que é um papel? Né? Então, assim, esse exercício de transitar entre as dimensões, as pessoas criativas, elas já estão habituadas. Então, assim, nas turmas eu A vejo importância muita da arte, gente, a importância da muita arte para gente, todas as pessoas. totalmente, né? Totalmente. Aquele filme A Viagem, que é com o Tom Hanks, né? O Sim, Cloud Atlas. Eles sim. falam um pouco disso, né? Ele Bem aborda legal isso. aquele filme. Teve O muita que gente que falou, que filme é esse? Não entendi nada. Você não assistiu direito. abra sua mente. É, Mas é isso, aquela Assista cena fora da que caixinha, né? é demais. A É. cena que o compositor cria a música e o outro rouba dele, e ao mesmo Sim. tempo ele entra num paradoxo que ele fala: se eu não tivesse conhecido ele, eu não teria criado essa música. Então ele dá uma pirada ali, né? E é isso, assim, nada, nenhuma criação, nada que a gente faz é sozinho, sabe? Então é sair desse ego, desse orgulho e falar: eu fiz isso. Não, você fez não, você acessou a grande mente cósmica e pegou essa informação que estava lá e desenhou, né? E desenhou para cá, para a terceira dimensão. Legal. Mas então, vamos continuar do viés aí para a gente chegar onde você está hoje, né?
porque aí começou a acontecer esses links todos seus, né, e das pessoas, né, você começou o processo, né, e esse processo, você falou que está na sexta turma, é isso? Agora vai ser a segunda turma online, né? Porque a pandemia trouxe isso. Eu fiquei pensando, porque antes era um curso que acontecia só presencial, muita gente pedia online, e eu falava, não, vamos fazer presencial, porque de perto é melhor e tal. E aí tinha gente de outros estados, e eu comecei a fazer os retiros para atender essas pessoas, né? Fiz um no Rio, porque eu estou em Petrópolis, aí estava indo me preparar para ir para São Paulo, e aconteceu a pandemia. Mas assim, a gente fez do mesmo jeito e fez o virtual. E foi muito legal, foi muito rico e assim, é muito curioso isso, porque também com isso do virtual, a gente vê que o acesso ele indifere de se você está perto de corpo, não está, Porque porque é não tudo existe, né? energia. Quando a gente começa a pensar de forma física quântica, você sabe que não existe distância, né? Não, Isso nem tempo, nem. isso é uma impressãozinha que a gente tem por conta desse corpo que a gente está aqui na terceira dimensão. A gente vive essa coisa do espaço-tempo nessa materialidade falsa, porque a nossa visão não alcança além, a gente tem uma visão Né? material. Então, a gente tem essa dificuldade de entender que, na verdade, tem um monte de coisas aqui que a gente não está vendo, porque nossos olhos não alcançam, É. né? A nossa paleta de visão ela é muito limitada, né? Então, a gente fica meio que preso nessa coisa do temporal, achar que... Mas, na verdade, quando a gente começa a ver que começa a entender que não existe, que é tudo ao mesmo tempo, essa coisa faz todo sentido. Essa coisa de você levar a coisa para a live, levar a coisa para a internet, faz todo sentido e vai ter o mesmo efeito. Isso aconteceu comigo, começou a acontecer comigo há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a criar a preparação de atores por videoconferência, Legal. sabe? E hoje em dia eu me atrevo a dizer que o trabalho de preparação de atores por videoconferência é muito superior ao presencial. Muito embora algumas pessoas ainda prefiram o presencial, mas o ganho em cima do videoconferência é muito maior, é muito mais legal. Imagina, mas ainda mais ator, né, que está se vendo ali, E, já vai e treinar. porque também eu gravo a aula inteira. Na aula que a gente faz aqui, não, eu gravo o vídeo no final. Mas na aula a aula por videoconferência, eu gravo a aula inteira. Então, Ah, depois eu muito legal. disponibilizo o link para o ator se assistir, baixar a aula para ele, ficar para ele se assistir quantas vezes quiser, tomar Nossa, que notas, legal. caírem fichas de coisa que eu dei dicas no meio, ele não sacou, sabe? Então, vai cair na hora que ele Aham. estiver assistindo. Então, É, ficou é muito legal. superior do que a aula presencial. E algumas pessoas não entenderam isso, né? Então preferem o É, presencial, né? tem Mas uma gente que hora ainda vão tá, sacar. tudo bem. Mas dentro disso, assim, eu acho que a maior dificuldade é você tentar explicar que tem isso para quem não tem a capacidade cognitiva desenvolvida para entender que você não tem só os 5 sentidos, para você É, desenvolver os outros. Né? é Então, bem quando você desenvolve os outros, você fala para a pessoa tá. Ela não vai duvidar, porque ela sabe. Né? Então, assim, não adianta fazer curso. quando eles começam a experimentar, eles começam a sacar a diferença. E começam a ver quão mais prático é. Primeiro, que você não precisa pegar trânsito. Nossa, Você não sabe, precisa ficar. Você fica em casa, você ganha tempo para fazer a tua aula, você vai ter o teu momento de aula, que é aquele período, né? E você não vai ter que contar com o período de deslocamento, já começa por aí. Facilita que você está muito mais confortável em casa, é, né? Você tem mais atenção para o processo e a cobrança que eu tenho com os atores é a mesma, sabe? pois é. Então, o ganho é muito maior em vários sentidos, sabe? E você vai otimizar seu tempo até na hora da aula, porque você está com a atenção plena, né? Porque às vezes, quando você está no É, presencial, você para um pouquinho, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui meu celular rapidinho, deixa eu fazer outra coisa. é. No online, não. A gente está aqui, se você sair, a pessoa vai ver, né? Não tem. Essa coisa do online também, a gente ganha nessa questão do, tem um vídeo, não sei o que lá, espera aí você já puxa o vídeo, já manda para ele e mostra ao vivo. Ó, olha só o É, vídeo, tá vendo? É esse vídeo aqui que eu estava te falando, olha só, esse exemplo e tal. Eu já tiro o vídeo e a gente continua. Então dá para fazer isso durante a aula,
né? Porque está Isso é tudo muito legal. aqui. Então é só linkar, compartilhar a tela do vídeo e a pessoa já assiste, ela entende o que eu estou falando, a gente já volta para a aula. Verdade, já tem outro Sabe? ganho. Não dá para fazer isso presencialmente, leva um tempão, né? Não, é. Eu acho que a gente também está ficando com isso. Tem um lado positivo, né? E tem um Sim, lado também, às vezes, da gente ficar muito tempo com essa facilidade e esquecer que aqui no mundo as coisas têm um tempo, né? Que para sim. você colher, você tem que plantar, que as coisas não são tão Aham, rápidas assim. Né? Não dá exato. para fazer um Ctrl Alt Del quando você faz uma besteira. Aham, aham. É Né? Não bem dá para voltar, mas nem não tem Ctrl C, Ctrl V, você vai ter que criar, né? Na vida real aqui, você tem que improvisar, improvisou. Né? Na internet você pode dar um Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou e deu. exatamente, né? Exatamente. Mas Né? nessa questão de crescimento ajuda bastante mesmo, né? Porque você pode usar Muito. outras coisas que você não usaria, né? Então, coisas práticas do seu dia a dia mesmo, Não, né? totalmente. Eu não... Agora sim, você Inclusive, vê, assim, né? os Até testes, aula eu de acho muito yoga. engraçado isso. Inclusive, os testes para novela, muitas vezes, antigamente, rolava teste mesmo. Você tinha que ir lá, fazer o teste lá. E agora, eles estão pedindo para você fazer uma self-tape e enviar Pois uma é. self-tape para casa. Quer dizer, muito mais prático, você não gasta dinheiro com estúdio, você não gasta dinheiro com os profissionais de estúdio, não gasta dinheiro com o diretor que vai ter que estar lá para ver os testes, que são coisas cansativas, E a pessoa entendeu? vê no Não tempo que ela trabalha ali, pode, né? né? Entende? Então, nossa, eu acho que isso está dinamizando de uma forma muito interessante. Muito. Isso no curso foi muito legal aqui também, no Criação Veloz, porque a primeira turma que a gente fez foi no início da pandemia, então eu fiz tudo pelo Zoom, não era aula gravada, né? Aí eu percebi que às vezes pô, dava uma falhada na internet no meio da meditação, aí eu, pô, que chato, né, e tal. Então eu tive um tempo de produzir as videoaulas bonitas, as meditações com um sonzinho bacana, sabe? Com uma qualidade boa. Então, assim, tem um apoio, mas eu ainda faço questão de fazer os ao vivos também. Não dá para só gravar e deixar, porque quando a gente está trocando, né, que nem a gente está agora aqui, um com o outro e tal, ouvindo, se Sim. ouvindo, Tudo falando meu é assim, como. não faço nada gravado. Tudo meu é tete a tete, ao vivo, ao mesmo tempo, sabe? Até porque eu sou muito exigente, né? Então, assim, eu quero analisar, eu quero ver a pessoa, mas eu estou fazendo aqui super bem, então eu vou te mandar um vídeo. Não, eu quero te ver fazendo ao vivo. É Uma coisa é você diferente. gravar o vídeo 500 vezes e me mandar melhor, entendeu? Outra É, coisa é você fazer ali, ó, no pau, quero ver você fazendo para mim, entendeu? não. Porque na hora de você gravar, na hora de você estar fazendo uma novela, fazendo uma outra coisa, você vai ter que estar mostrando ao vivo lá para os caras, entendeu? Não vai ser, vou gravar em casa e vou mandar para você, você escolhe o melhor, entendeu? Não é bem assim, É, né? não, e você Deixa eu te fazer uma tem o pergunta. tempo, Deixa eu te claro. fazer uma pergunta. Você falou sobre aquele momento todo de crescimento lá, que você começou a ter os insights de tudo junto ao mesmo tempo. Como é que foi isso, esse momento teu, para o Hamilton? Como é que foi o Hamilton Entendeu? durante esse Ele processo? Ele é bem já light, tá. eu sei, né? Mas como é Não, que foi ele ele assim, vivendo essa transformação? Foi uma coisa, essa loucura, esse momento caótico, né? Porque sempre rola esse caos para arrumar, né? Como é que foi esse é. caos na relação aí para vocês? Assim? Como é que foi essa história? Foi uma loucura, assim, foi uma loucura, porque eu acho que assim, quando a gente fala, né, do campo para duas pessoas, a gente tem que estar sempre balanceando. Então, se uma teve uma situação, se a outra não acompanha, não vai rolar, né? Tem que estar sempre junto, sempre junto. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente pensar que assim, teve muito apoio, sempre muita escuta. Eu acho que isso é o principal, né? De entender assim, olha, tá passando por um processo, eu não tô entendendo, sabe? Eu já passei por isso antes, ou não sei se vou passar, não importa, né? Mas é você ter esse respeito pelo momento do outro. Então, Uhum. assim, o que o que aconteceu muito, foi uma introspecção maior minha durante um período, porque eu estava assimilando as coisas, né? Então, assim, fiquei muito tempo assim, mais sem ver amiga, mais, sabe, mais na minha, e tipo, cara, não tô afim de encontrar ninguém, não tenho nem o que falar, sabe? Tô pensando outras coisas. Mas isso é só uma fase, né?
que vai passar. E depois vai vir aquela compreensão de que você não está iluminado e a pessoa está atrasado. A gente passa por essa fase. Eu passei por essa fase, assim, de, ai, meu Deus, que saco, tem que lidar com os meros mortais, sabe? Você achou no Olimpo, né? Não, cara, porque você fala, você vê aquilo, eu falei, cara, eu não quero mais nada da vida, que Não, eu zerei a sei, vida, sabe? eu passo por situações muito parecidas, assim, que às vezes eu tenho uns insights, assim, a vontade é, caraca, eu não aguento mais isso. Eu quero ir lá para o meio do mato, sabe? Ah, eu já tô, né? Então, Eu não acredito mais, as pessoas não se tocam. Mas essas pessoas não se tocam são extensões de mim, né? sempre. Isso que você falou é muito legal, porque tem um exercício do Criação Veloz, que é o exercício do ranço, que a gente faz uma lista desses não se toca, sabe? Tudo que te irrita no outro, a gente faz uma lista. E dessa lista a gente entende de que ancestral a gente está honrando essa dor e que dor que é. E assim, às vezes começa com uma bobeira, tipo assim, ah, meu vizinho vem manobrar o carro aqui na minha porta, eu moro num condomínio, eu acho um absurdo, me irrita, eu não sei por que me irrita, eu fico com raiva, que como se eu tivesse invadida. E aí a gente vai fazendo o trabalho, daqui a pouco acessa uma história de uma invasão que foi vivida pelo bisavô, sabe? Umas coisas. E que aí vem uma catarse, a pessoa chora, se emociona e tal, e fala, e agora pensa no seu vizinho. Não tem nada mais, passou, sabe? É muito doido, porque tá tudo no inconsciente, né? Tá tudo no inconsciente. Então, quando a gente não traz a clareza... Quando eu te perguntei sobre o título do teu processo de trabalho, a nomenclatura que você usa, eu confesso que eu fiquei assim, hein? E muita gente que está lendo está falando assim, hein? Né? Ninguém está sabendo exatamente o que é. Então, assim, o que é designer regenerativo? Explica para Ótima a gente pergunta. isso, principalmente, assim, é claro que eu estou aí no meio dessa multidão que eu não sei. Obviamente, eu vou pensando, vou chegando a conclusões de acordo com o trabalho que você está me explicando que você faz. Eu vou ligando os pontos. Mas, assim, tem muita gente que está flutuando no espaço, assim, perdido, sabe? Que nem aquela música do David Bowie, né? Sabe? Major Tom, foi embora. Então, assim... Tá, eu vou trazer... Por que eu uso esse nome? Porque esse nome, ele abrange os dois trabalhos que eu tenho, o trabalho de designer de moda e o trabalho de designer de consciência. Né? Então, por que eu uso esse termo? Porque a gente hoje, a gente passa... a gente vive num planeta de provas e expiações, né? Não tá mole para ninguém. É um planeta que tem doença, que tem guerra, tem capitalismo, tem fome, tem um monte de coisa que não é bacana. Então, como que a gente faz para transformar esse planeta num planeta de regeneração? Desenhando o que a gente acredita que vai ser melhor. Então, você pode desenhar isso no trabalho, qualquer trabalho que você desenvolva, trazendo a presença, trazendo a alegria para aquilo que você está fazendo e pensando se eu estou alimentando esse mecanismo ou eu estou alimentando e nutrindo o bioma. Tem uma diferença. A gente para de se ver como mecanismo e começa a ser agentes da regeneração. Então, eu vou parar hoje para pensar. A empresa que eu trabalho representa meus princípios? Você vai parar, putz, não suporto trabalhar onde eu trabalho. Então, isso vai ser aquilo que vai deixar você na escala da vibração, na escala do aprisionamento. Você vai criar revolta, você vai criar raiva, vai criar culpa porque nunca consegue estar com seus filhos. E aí, assim, aí a gente vai falar, tá bom, mano, mas nesse conceito, nesse contexto todo, eu consigo sair disso hoje e viver de luz? Não sei, tem gente que consegue. Né? Vai depender da tua coragem, vai depender do teu empenho, do teu grau de fé. Mas tem formas da gente ir saindo disso de uma maneira transitória. Então, esse é o trabalho do design regenerativo. Então, assim, você está vendo que a Terra vai colapsar e você tem duas escolhas. Você vai esperar o colapso e arrumar outro planeta para viver, ou a gente vai começando a construir novos paradigmas, novas formas de lidar com as pessoas, de lidar com o que a gente conhece. E aí, dentro disso, a gente traz assim, preceitos básicos, que é a agroecologia, né? Que é você aprender a lidar com a terra, a lidar com o alimento. Se você não é a pessoa que vai falar, gente, não é para mim, eu não sei plantar,
não tem problema, mas você tem que ter a consciência e apoiar alguém que faça isso, e não ficar apoiando a grande indústria, que é aquela mesmo que desmata, que polui, que contamina, que faz os transgênicos. Então, é uma visão global de tudo, né? Porque a gente olha a espiritualidade de uma maneira mais holística, né? Não só vou meditar agora, vou rezar. Oi? Por que regenerativo? Explica Porque a gente está até agora destruindo. Se a gente não pode só parar de destruir. Então, a gente tem que regenerar. Quando você fala que você vai regenerar, você vai recriar, né? Generar, que é de gerir. Então, você pegou ali a gênese da coisa, né? O momento de criação, e você vai fazer de uma forma que funcione, porque a forma que a gente fez antes não está funcionando. Então, como é que seria isso? Você sai daquela história de reclamar, entendeu? Porque, assim, esse sistema é uma bosta, essas pessoas são um saco, todo mundo faz, é tudo jeitinho, o brasileiro não presta. Mas espera aí, você é brasileiro, você é gente, você está nesse trabalho, você alimenta o sistema. Então, se você está alimentando, você perde o direito de reclamar. E você fala, então, como que eu vou sair disso e criar algo que eu acredite, que seja bacana? Lógico que, assim, nada precisa ser uma coisa abrupta, né? Você não precisa romper e falar, tá, então vou largar meu emprego, vou mendigar. Não, você vai criando estruturas de apoio em rede para você entender que você não está sozinho no mundo. Sim. Por isso que já muda o paradigma. No seu trabalho mesmo, você pode mudar tudo, né? Você pode usar o seu Completamente. trabalho para ser uma coisa de mudança, né? Um processo de mudança, né? Totalmente. Mudar os objetivos, mudar os pontos de apoio, né? Por exemplo, tem uma pessoa que é gestora de uma multinacional e ela vai e faz um curso de design regenerativo, que inclusive existem cursos para isso, tem pessoas que estudam isso, né? Então você faz uma formação, você vai entender, por exemplo, muito melhor como lidar com conflito, como fazer aquele espaço de trabalho ser um espaço não visto como um lugar de peso, sabe? Mas ver com leveza, você humaniza as pessoas, você humaniza não porque elas já são humanas, mas você vê não como um número de uma pessoa que tem que ficar dando sangue para manter aquela empresa. Você entende que é tudo um organismo. Se aquele funcionário não está bem, a tua empresa não vai bem, sabe? Não é aquilo, então se ele não está bem, vou mandar embora e vou trazer outro para adoecer no lugar dele. Não é você começar a olhar como pode melhorar, né? Sempre trazendo isso. O que eu estou insatisfeito e como que eu posso melhorar? Eu acho muito engraçado como a gente está conectado, né? Assim, eu, você, Hamilton, porque é o que eu venho fazendo esses anos todos com o meu trabalho, né? Eu fui desvinculando das coisas que eu não acreditava e eu comecei o meu processo de dar aula sozinho, desenvolvi, assim, eu tive muito apoio da Luciana nesse sentido, mas eu estruturei tudo, né? Como eu queria fazer, e a forma como eu lido com os atores, a forma como eu lido com a arte, e agora eu estou partindo para a criação de um grupo de estudos que vai virar posteriormente uma companhia, né? Então, assim, eu tô trazendo toda essa coisa do que eu acredito para essa transformação. E aí você falando, parece que você está falando de mim. Eu estou assim, caraca, ele está falando exatamente o que eu estou fazendo. Que eu estou usando o meu trabalho para modificar a forma de ver as coisas baseado no que eu vivencio, né? Trazendo essas modificações para dentro do meu processo de trabalho com as outras pessoas, né? Mas essa é a diferença, por exemplo, de um designer que é ligado na espiritualidade, age assim porque você está sacando qual é o teu princípio, está sacando qual é o teu propósito. Você não vai ferir isso, né? Agora, quando você é só criativo e se coloca para trabalhar numa empresa que não é uma empresa sensível, é uma empresa que também só visa o lucro em detrimento da saúde dos outros, aí você começa também a ficar mal, né? Não, pô, tô mal. Problema da maioria das pessoas, né? A maioria das doenças, a maioria das frustrações que se tornam dor, né? Que se tornam uma coisa patológica, né? Por conta dessa contrariedade interna, né? Que ela às vezes não consegue nem identificar que é uma contrariedade interna porque ela gostaria de estar fazendo uma outra coisa e talvez não faça por conta de medo e falta de acreditar mesmo que isso é possível, né? Porque você pode jogar tudo pronto e começar de novo. As pessoas têm medo de começar de novo. Como se, não deu, se não der certo, acabou minha vida. Como assim?
Não deu Eu certo, caiu, perdi. levanta e continua andando, sabe? Mas Continua ninguém quer fazendo. perder essa ilusão do perder, né? Como se assim, eu não quero perder tantos anos, não quero perder meu fundo de garantia, não quero perder meu não sei o quê. Gente, você fica acabando com a sua vida todo dia. A gente Para vê não esse perder. posicionamento na questão da faculdade, né? Mas e se eu fizer uma faculdade errada? Eu quero pegar uma faculdade que eu possa me dar. Cara, vai fazer a faculdade que você está afim de fazer, se é que você está afim de fazer a faculdade, porque também não é essa necessidade. É isso aí. Quem disse que você precisa fazer uma faculdade? Você pode querer ou não querer. Já milhões de pessoas já provaram que isso é desnecessário. Você pode ser uma pessoa feliz que faz coisas maravilhosas e que não fez faculdade. Então, assim, essa paranoia começa lá atrás, né? Da coisa, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, você vai fazer 1000 coisas da sua vida até o dia de você morrer. Você pode estar mudando e fazendo coisas novas. Com certeza. Tem um vídeo de um garotinho, agora ele já está maior, mas ele devia ter uns 12 anos quando ele fez esse vídeo. Ele era num TED e ele falava sobre como ele hackeou a educação, que ele nunca foi para a escola. E ele falou: não, eu criei esse sistema de educação, criança, tá? Porque eu sou um hacker. Então, assim, na escola eles queriam me ensinar uma coisa e eu demorava 1 ano para aprender essa coisa. Agora eu aprendo, porque eu vou lá, brinco, descubro como é que é, exercito aquilo e já sei. E ele fala isso, e ele mostra, cara, é muito safo, garoto, assim, é um negócio incrível. Depois eu vou procurar para você depois botar no link aqui da live. Legal, manda assim que eu gosto. Eu acho que bem são coisas bacana. bacanas que tem que assistir mesmo. Mas eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso, essa questão, porque realmente essa coisa da frustração toda, né? As pessoas botam uma coisa de que só pode ser aquilo e pronto. E, gente, enquanto você estiver vivo, você pode mudar. Você pode partir do zero novamente para uma coisa nova que tem mais a ver, que você está afim de fazer, que é uma coisa que te dá prazer, sabe? Que te faz bem. Mude. Está afim de mudar? Não está satisfeito? Mude. Está satisfeito daqui a um tempo de novo? Mude novamente. Mude não, mas se você estiver satisfeito a vida toda com a mesma coisa, você está morto. Pois né, cara? Tem alguma coisa errada aí em você. Né? Exato, né? Um marasmo ali. Eu estou satisfeito que estou fazendo isso há tantos anos e estou satisfeito. Peraí, tem alguma coisa errada. Senta lá e vai meditar, meu filho, porque você vai descobrir alguma coisa aí dentro que está... não está querendo olhar, está com medo, né? Mas você sabe também, Alex, assim, a gente é criado para não olhar para os sentimentos que são considerados ruins, né? Medo, tristeza, raiva, e assim, e eles são tão benéficos para a gente porque são justamente os sentimentos que mostram o teu grau de insatisfação com algo para fazer com que você mude. Né? Porque se você abafa isso, vou tomar um remédio aqui para dormir porque eu não consigo. Não, cara, vê o que está o que tá te deixando insatisfeito na vida. Mensagens, né, que estão vindo lá de dentro, né? Ai, é muito. E aí, quando a gente fala disso, assim, né, de saúde, de uma maneira global, as pessoas pensam em doença, não pensam na saúde, né? Pensam em como é que eu vou... engraçado isso, né? Mas é verdade. Muito. Né? E falar, vou fazer um plano de saúde. Não, você vai fazer um plano de doença. Você vai usar quando está doente. Exatamente. Né? Se você tiver com saúde, não usa. A Luciana insistiu muito para fazer o plano. Né? E isso é muito engraçado. Ela assim, cara, você tem que usar isso, você nunca usa. Eu pensei, ué, mas eu falei que eu não queria. É muito engraçado, porque eu não fico doente, né? Você nunca usa, nunca vou ao médico. Não, agora tem até uns planos que você pode usar para fazer uma acupuntura, né? Uma acupuntura, uma nutricionista, e tudo bem, aí você usa para manter a tua saúde ali. Vou começar a usar isso, né? Vou começar a usar para isso. Estou a fim de fazer um shiatsu. Com certeza. Fazer um reiki, agora tem, né, também. Vou marcar um dia de reiki, um dia de shiatsu, um dia de acupuntura, sabe? Mas, Alex, você sabe que, assim, no macro e no micro, as coisas elas são exatamente a mesma coisa, só que grandes e pequenas de acordo com o observador, né? Então, assim, dentro disso, se a gente pensar na Terra como um organismo e nos seres humanos como micro-organismos que habitam esse organismo chamado Terra, né, a gente começa a olhar que tipo de micro-organismo você é. Né? Então, assim, os designers regenerativos, eles fazem o papel, vamos dizer assim,
das bactérias benéficas para o corpo, sabe? São, assim, os probióticos, né? Que falam assim, caramba, tem um vírus atacando aqui, vamos trabalhar para a saúde melhorar, para esse gente, vírus... Mariana é o Yakult da espiritualidade. Isso aí. Isso aí. Ai, eu não só, né? São vários. São você também, inclusive. Achei que Yakult, né? Por isso que Yakult veio um monte junto. É assim mesmo. É isso aí. Mas é legal, mas é engraçado, porque se a gente vê o Yakult e o iogurte, se a gente pega ele e coloca num leite que não é iogurte, não é Yakult, ele vai fermentar e vai virar também isso. Então, esse é o nosso papel, é a gente ir tocando e furando as bolhas, né? De pessoas que não estão ainda trabalhando para regeneração, de olhar e falar, pô, e se isso fosse diferente? É desandroidizar as pessoas, né? Porque as pessoas estão androidizadas, né? Totalmente, são mecânicas, não né? Pensam, mas ficam só aquela coisa assim, tem que trabalhar daquele jeito, tem que fazer desse jeito, porque é assim que funciona o sistema. E não pensam fora da caixinha, não olham para o lado e falam assim, não, mas posso fazer aquilo ali, posso fazer aquilo lá também. Espera aí, deixa eu mudar para cá. Não, não pode. Né? Quem disse? Pois é, quem disse? Mas é a vibração que a gente se coloca. Por que eu falei isso do organismo? Porque se a gente olhar a Terra como um organismo, vamos dizer que a Terra é uma mulher, tá? Né, a Gaia, que está lá bonitinha. E aí vem o ser humano, que começa a arrancar várias partes do pulmão dela, que é o que a gente está fazendo, desmatando. Essa Terra para de respirar. E aí começa a ficar o quê? Com asma. Aí tem que botar para fora ali um catarrinho, uma coisa, entendeu? Aí tem vulcão, erupção, tem tsunami, tem um monte de coisa acontecendo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para melhorar a saúde do planeta. Se a gente não faz isso, ela vai expelir. Mas olha só que curioso, que esse vírus que ele vem na mesma vibração do medo. Quantas pessoas estão vivendo, trabalhando, alimentando o próprio medo? Trabalham num lugar que trabalham por medo de sair e não conseguir se manter. Né? Então, a gente vai alimentando, retroalimentando o sistema de controle e medo versus recompensa. Quer dizer, se eu estou aqui, a minha recompensa eu vou gastar depois no resort para eu ter tempo para relaxar. Então, você retroalimenta essa ilusão do luxo como a sua recompensa, mas que não vai te dar uma felicidade. Tu vai para o resort tomando Rivotril. Entendeu? É bem isso, né? É bem isso mesmo. Aí vai para o resort para fazer shiatsu. Fazer shiatsu no resort. Quer dizer, para curar a coisa que você provocou por causa de um trabalho insatisfatório que você não aguenta, né? E aí, quando a gente... Lembra que eu falei lá no início, quando eu fiz o curso de Theta Healing, eu fiz inclusive aqueles mais avançados para a gente conversar com os órgãos do corpo? Quando a gente conversa com vírus e a gente conversa com câncer, por exemplo, que são duas doenças que as pessoas têm pavor, né? Qualquer vírus e qualquer câncer, essas doenças, eles acham que são amigos da gente. Eles acham que eles estão te ajudando. Eles falam, não, porque tem um ganho. Se eu sair daqui, a pessoa não vai conseguir, por exemplo, descansar. Se eu sair daqui, ela não vai ganhar atenção. Se eu sair daqui, ela vai ter que fazer algo que ela não quer. Sabe? Então, é isso que a gente está fazendo com a nossa inconsciência, com o planeta. A gente acha que se eu sair daqui, algo não vai funcionar. Mas a gente não sabe nem que algo entendeu? É só por osmose, a gente continua fazendo aquilo da forma que é. Mari, a gente está chegando no final. Já estamos batendo 1h30, certinho. Caramba, nossa, tempo voa. O papo quando é bom é assim mesmo. Né? Então, a gente tem exatamente 2 minutos. O que você gostaria de falar? Eu só quero agradecer, dar um beijo em todo mundo, agradecer. Agradecer a você. Quem quiser, depois, se a Mari quiser, depois eu deixo seus contatos aqui também embaixo na descrição do vídeo. Isso. Para quem quiser te procurar para esse trabalho, que é um trabalho bem interessante, né? E interessante para ser humilde, né? Porque é muito forte. Coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem de vencer a si mesmo, né? Porque é um autovencimento. Então, assim, quem quiser, galera, procurar a Mari depois, ela vai me passar aqui os contatos de trabalho dela. Eu vou botar aqui no link do vídeo no YouTube.
E aí, só buscar, só ligar, né? E só começar. procurar no meu... Tem um site, né, que é o conectaorgânica.com.br, que aí tem os trabalhos lá. Legal. E tem o criaçãoveloz.com.br também está no ar, que vai para o mesmo site, mas o que for mais fácil de você lembrar. E minhas redes sociais também, né, que é o Então, Conecta Orgânica. bota isso tudo na descrição. Manda a mensagem na ordem que você gosta, que Tá. eu vou botar certinho lá na descrição do vídeo. Quero Vou agradecer mandar. a você. Eu Como que você agradeço. sabe, essa série de bate-papos, de lives sobre espiritualidade, uma coisa que a gente começou agora, né? Essa é a nossa segunda live, né? E outras virão aí. Vamos ver o que a gente vai falar. Parabéns, Alex. Sucesso. Que Eu que venha muito. agradeço a presença de ilustre pessoa aqui. Eu que agradeço. Eu que Né? agradeço esse convite. É muito legal poder dividir isso com as pessoas aí. Querida, muito obrigado, tá? Gratidão. Saudade de vocês, beijão aí na serra. Muita. Um beijão aí da praia. Valeu. Beijo, querido. Até a próxima. Até loguinho. Tchau, tchau.